Boa tarde a todos e a todas e a todes. Eu tenho a felicidade de receber aqui no programa Saco de Gatos o professor Renato Pinto Venâncio, que escreveu e publicou pela Alameda no final do ano passado o Vinho e Colonização, esse livro que eu estou com ele aqui. Então, queria chamar o Renato aqui para o programa para a gente começar esse bate-papo informal de todas as semanas. Meu nome é Joana Monteleone, eu sou historiadora e editora, com uma preferência em estudar a história da alimentação. Então, depois da vinheta, a gente vai falar com o professor e historiador Renato Pinto Venâncio sobre o livro Vinho e Colonização. Bom dia a todos. Renato, você está aí? Vamos começar a falar sobre o livro? Sim. Boa tarde a todos e a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui podendo dialogar a respeito desse livro e sim, de outros projetos também que a Joana está envolvida, né, Joana, que são relativos a esse livro. Renato, como você teve a ideia de escrever esse livro? Olha, essa pergunta ela já foi feita inclusive em outras lives e é sempre bom porque um livro tem diversas origens, né? Então, e a cada vez eu vou complementando. Então, eu acho o seguinte, há uma produção internacional sobre o tema das bebidas, seja do vinho ou de outras bebidas, muito grande, e eu acho que é muito pouco conhecido essa produção e também inspirou muito pouco a historiografia brasileira. Você, Joana, tem desenvolvido agora trabalhos pioneiros sobre a história da cachaça, mas era um ambiente mais temático, vamos dizer assim, de folcloristas que trouxeram contribuições, mas essas contribuições são mais relativas ao período que esses folcloristas viveram, salvo o caso de Câmara Cascudo, fez um estudo mais profundo do ponto de vista histórico, e outros folcloristas, mas geralmente tratavam o tempo presente que eles estavam vivendo e não uma abordagem histórica. E há muito a se estudar sobre esse tema, né, por causa da importância dessa bebida no tráfico de escravos, como José Curto, um historiador português, mostra, e também na vida social, no período colonial e períodos subsequentes. Então, eu acho que é uma tentativa de dialogar com essa bibliografia internacional e trazer as discussões que estão presentes nessa bibliografia para o caso brasileiro. É interessante falar de bebida, né? Porque bebida, assim, para um historiador da alimentação, é muito, muito interessante pensar na relação entre as bebidas e a história, né? Porque, de fato, quando as bebidas, elas não são necessárias à vida humana. Os homens precisam de água. Bebidas alcoólicas são digamos, supérfluos para uma alimentação diária dos homens. E, então, pensar nas bebidas é um pouco pensar no que tira os homens de si mesmo, de dentro de si mesmo, né? Que os coloca numa dimensão outra da realidade, né? A embriaguez, a necessidade humana por sair dessa realidade. Então, eu acho pensar as bebidas um dos desafios da história da alimentação atual, né? É quase como que uma área à parte. Não sei se você teve essa sensação também. Sim, a sensação é a seguinte, eu acho que isso, inclusive, é compartilhado por outros pesquisadores internacionais no Brasil, que agora estão se debruçando sobre esse tema, é um tema, uma espécie de patinho feio, porque o seguinte, e não é história da alimentação. É E não é
história econômica também, porque a história econômica tem uma certa dificuldade de lidar com esse tema. Está muito presente nos movimentos de importação colonial, né, da questão. Inclusive, é um dos poucos produtos que Portugal poderia, pelo menos a partir do século XVIII, defender o exclusivo comercial. Então, é um produto importante aí na produção econômica portuguesa, inclusive no plano do comércio internacional. Mas, geralmente, historiadores da economia se deparam com pula. É uma coisa. Então, e não é história social também, justamente. É um medo, né, dessa relação do homem com o próprio consciente trazido pelas bebidas e pelas drogas também. O Henrique Carneiro fala disso, mas eu senti isso na história econômica. Você pula a cachaça, você pula o vinho, as bebidas são puladas, e elas são fundamentais para as economias dos países, e elas são objetos de tratados essenciais desses países, como no caso de Portugal com a Inglaterra também, né? Justamente, eu acho que tem essa dimensão. É claro, é sempre perigoso generalizar, tem trabalhos que já estão surgindo, tem trabalhos de historiadores portugueses e, de certa maneira, também vão preenchendo essas lacunas. Agora, nós não temos os grandes historiadores portugueses, por exemplo, Vitorino Magalhães Godin, que têm escrito livros sobre esse tema, ou mesmo um artigo, um capítulo de livro. Agora, ele menciona ao longo da vasta produção historiográfica dele essa questão das bebidas. E também é muito interessante pegar aquela história do cotidiano que foi publicado sob direção de Fernando Novaes, né, com vários coordenadores. Também o tema não é, aparentemente, até onde eu pude ver, contemplado. Então, não está presente também na história do cotidiano, pula essa dimensão. Eu acho que você fez um grande livro, assim, uma grande contribuição para a história, não só da alimentação, para a história em geral, assim, uma história bem feita, clássica, com as fontes citadas, com os documentos que de fato provam, né, essa relação interessante entre vinho e colonização. O que mais te surpreendeu na pesquisa enquanto você estava fazendo? Que é uma pesquisa muito densa. Olha, aí depende como a gente define a questão de surpreender. Em termos de conjunto, o que mais me surpreendeu é a importância do chamado comércio intercolonial e intracolonial. Esse é um debate clássico, vamos dizer assim, da historiografia brasileira, porque você tem autores como Caio Prado Júnior, Fernando Novaes, que considera esse comércio intercolonial, né, ou seja, entre colônias de diferentes impérios, como colônias espanholas se relacionando com colônias portuguesas, ou intracolonial, colônias portuguesas se relacionando com colônias portuguesas. Esse, sem muita importância. Agora você tem o Amaral Lapa, por exemplo, na Bahia, na carreira da Índia, que na década de 60 ele mostrou a importância do vínculo entre o Brasil colonial, via o Porto da Bahia, com a Índia, né, com abastecimento de produtos, uma interação econômica de áreas coloniais portuguesas interagindo com áreas coloniais portuguesas. E no caso do vinho, é a importância das Ilhas Canárias, aí no comércio intercolonial, a não ser no período de União Ibérica, que aí
intercolonial, e da Ilha da Madeira. Hoje a Ilha da Madeira é quase um destino turístico, é um país, uma região, que é Portugal, e que tem uma história muito importante para o Brasil. Então, é uma interação contínua com a Ilha da Madeira. E a Ilha da Madeira foi uma região que abasteceu, também forneceu tecnologia de produção de açúcar no Brasil. E as Canárias, mais do século XVI, vamos dizer assim, foi, pelas minhas pesquisas, foi o principal produtor, o principal fornecedor de vinho para o Brasil colonial. Já no século XVII seria a Ilha da Madeira, e no XVIII aí já é continental, né? Então é um abastecimento de Portugal, pensando principalmente no norte de Portugal, inclusive, que vai deter o monopólio desse abastecimento em alguns momentos do século XVIII. Então, esse mosaico de relações que são com o reino, ou então com as áreas coloniais portuguesas ou coloniais espanholas. Então, esse mosaico eu achei muito interessante de explorar. Do ponto de vista assim, do mais factual, vamos dizer assim, eu já mencionei isso também em outro vídeo, é o caso das companhias das Índias Ocidentais. Ela atuava não só no plano econômico, mas na administração do espaço colonial, inclusive da justiça. É o caso de um pastor luterano que se oferece para ser carrasco, então ocupar essa função na justiça, de executar a pena de morte. E a única exigência que ele pede é que seja pago em vinho. Então você vê aí até onde leva esse apreço pela bebida bíblica. E por um pastor, inclusive. E eu ia te falar, a Alameda, alguns anos atrás, publicou um livro muito legal que chama Selvagens Bebedeiras, do professor João Azevedo Fernandes. E ele mostrava a importância do cauim, que é o que eles chamam de cerveja indígena, no primeiro século de colonização, basicamente. E ele termina o livro meio fazendo uma passagem do cauim para a cachaça. E, ao mesmo tempo, apontando alguns caminhos, enfim, tanto da relação dos homens com as bebidas durante o período colonial e a história, quanto da importância das bebidas alcoólicas para o cotidiano. E ele aponta para o vinho, mas o vinho diz respeito e fala mais para uma outra classe social que não os trabalhadores escravizados ou os indígenas escravizados, porque o índio fala, o vinho fala mais para uma elite colonial, é isso? E como você leu o trabalho do professor Fernandes? Ele é muito importante, esse livro, e, inclusive ele é o epígrafe do último capítulo, é uma referência, então cabe lembrar que as epígrafes estão sempre se referindo a textos clássicos, então inclusive o texto dele é uma homenagem a ele, inclusive, pela obra pioneira. Eu acho que tem isso, de fato, nós estamos pensando aí nas elites, nessa sociabilidade dessas elites, no uso religioso da bebida, na religião cristã, que é a religião da elite, no uso medicinal, na preparação de alimentos. Então tem toda essa vinculação. E é uma vinculação também simbólica, porque o consumo de vinho é reiterar uma relação com o local de origem, com Portugal. Então, eu acho que é quase um ritual aí de reafirmação de uma identidade. Mas também havia o seguinte, havia um uso, em algumas circunstâncias, do vinho que permitia uma certa popularização dele, que é o caso do uso militar, porque havia uma cota de vinho para os soldados, inclusive aqueles soldados de nível social mais baixo, então eles tinham acesso. Na Marinha também, então, inclusive na Marinha Mercante, assim, fazia o comércio, havia
essa cota de vinho, era pequena, mas atingia praticamente todos os marinheiros, e também o uso medicinal para o tratamento de doenças para os escravos. Então, aquele engenho lá da Bahia, Sergipe do Conde, manteve o serviço de contabilidade, os livros de contas, e nesses livros é possível constatar a compra e o consumo por parte dos escravos. Então, nós temos aí essa presença, né, do vinho nesse momento. É saco de gato e tem um gato ali no fundo. Né, Estou vendo. Como se chama? Esse é o Michael. Ai, mãe, lindo. Então, eu acho que tem essa questão. Em relação à origem da cachaça, há várias origens, porque, primeiro, esse termo ele diz respeito inicialmente a uma bebida fermentada. Então, acho que é nesse sentido que nós estamos mencionando as selvagens bebedeiras, né? Que ele menciona isso, essa primeira terminologia, dizer respeito a uma bebida fermentada, e os povos originários, eles dominavam essa tecnologia de fermentado, então eles aplicavam, como aplicavam, né, para mais diversas frutas, raízes, etc., também para a cana-de-açúcar. Então, essa é uma possível origem, mas também há registros de portugueses, europeus, tentando fazer um fermentado da cana-de-açúcar. Cabe lembrar que na Índia existia fermentado de cana-de-açúcar, então pode ter vindo aí para o comércio. E também essa técnica indiana chegou na África Oriental, então pode ter vindo pelos africanos. Então há diversas origens dessa bebida fermentada. Agora, o destilado é uma tecnologia que só os europeus dominam na época. Então, é difícil considerar a cachaça, nesse sentido que a gente usa hoje, de destilado, como uma invenção indígena ou africana. Um capítulo que você escreveu no livro que a gente está lançando sobre a cachaça, né, que você fala justamente sobre a cachaça nos primeiros tempos de colonização e a origem do termo cachaça, né, que eu acho que é um dos artigos mais importantes desse outro livro. Enfim, por isso eu quis amarrar os dois livros, porque acho que foi uma coincidência, não sei se acredito em coincidências, mas enfim, foi uma coincidência muito grande eu te convidar para escrever no livro da cachaça e você ter o livro pronto do vinho e ao mesmo tempo escrever sobre a cachaça, quer dizer, ficou tão coeso e coerente o livro e o artigo no livro da cachaça, ficou muito interessante. Então, de que maneira você topou com a cachaça nessa pesquisa toda do vinho? Olha, essa foi a parte, inclusive, mais desafiadora, vamos dizer assim, porque, a princípio, nas primeiras versões do vinho em colonização, o Cauim e a questão fiscal, vamos dizer assim, né, vinham no primeiro capítulo, na parte inicial. Depois eu vi que não funcionava esse plano de pesquisa e foi para o final. E a ideia, e daí que surgiu a necessidade de estudar também esse tema, tudo bem, você tem importação de vinho, esses usos múltiplos do vinho, mas também existe uma dinâmica interna nesse mundo colonial, que tem uma tradição indígena de produção de fermentados, e também tem aí a chegada de levas humanas escravizadas, que tem tradições também na produção de bebidas fermentadas, alcoólicas. Então, eu queria entender essa dinâmica, né, desse universo colonial. E aí eu deixei o último capítulo, as reações ao vinho. Então, a questão, como que o português vai proibir o Cauim, considerando como rival do vinho. Não há registro disso, ele continua sendo
sendo produzido, mas ele não afeta esse comércio colonial. É uma bebida da fronteira, é uma bebida mais das áreas indígenas, dos aldeamentos. Chega um pouco na fazenda, via, né, provavelmente, esse fermentado de cana-de-açúcar feito por indígenas, que eu considero como uma possibilidade, mas aí é assimilado como uma bebida doméstica, não integra circuitos comerciais relevantes. Então, o cauí há uma certa tolerância. Agora, quando começa essa produção, que eu atribuo como de origem africana, na senzala, de um fermentado de... aí não é só do caldo de cana, é fermentado também do melaço, faz muito sucesso. E essa bebida africana atrai consumidores portugueses. Aí tem um sinal de alerta das autoridades, falando, olha, essa produção está ameaçando o comércio do vinho, que é fundamental, porque toda a cobrança de impostos nessa fase inicial de colonização, vamos dizer assim, nos primeiros 150 anos, é muito calcado no vinho. Por exemplo, toda a questão da construção de fortificações, manutenção de corpos militares. Há um outro livro da Alameda também que trata dessa questão, que me esqueceu agora. O álcool e Não, vinho. não, sobre a questão do militar Qual que é mesmo? me fugiu agora o título dele, mas pode botar depois aí algum comentário, etc. Mas aí a questão toda é essa, quer dizer, há o interesse dinheiro por esse fermentado de cana foi por causa da questão fiscal, porque não se cobrava imposto sobre essas bebidas da senzala, mas se cobrava imposto sobre vinho. Só que essa bebida da senzala está deixando de ser bebida de senzala e está conquistando os portugueses. Então, diferente desse fermentado de cana-de-açúcar que é feito pelos índios. É um fermentado feito com melaço, cai melhor no paladar. Não vou dizer que ela é superior tem muito subjetivo, mas o paladar português se adapta melhor a essa bebida feita pelos africanos. E aí isso começa a ameaçar a própria fiscalidade, e aí começa a ter a proibição. Esse fermentado de melaço vai ser chamado de vinho de mel. Isso também dá muita confusão, principalmente pensa o Frederic Moreau, por exemplo, que é um historiador francês que escreveu esses livros, e ele lê literalmente vinho de mel como sendo de mel de abelha, mas não, é de melaço, é um termo de época para melaço. E aí se identifica, né, porque foi identificado na pesquisa, essa concorrência entre essas duas bebidas, uma ameaçando a outra em termos de mercado, e se impactando no campo fiscal, e aí havendo repressão. Então, a partir de 1606, principalmente na década de 1630, há uma repressão a essa produção de vinho de mel, inclusive com ameaça de prisão e multa, e um governador geral chega a sugerir, assim, sei lá, mais sérias ou mais que tivesse um impacto maior, ou seja, uma alusão até pena de morte para o comércio em produzir e comercializar. Em 1649, com a Companhia de Comércio criada nesse ano, é expressamente proibido pelo rei a produção dessas bebidas, salvo essa cachaça para uso da senzala, essa de caldo de cana e tal. E mas o vinho de mel é proibido. Então tem toda essa dinâmica aí para entender a questão do vinho. E quando começa o vinho de mel a ser destilado, de que vai dar origem ao que a gente conhece hoje como cachaça,
mas na época era chamado de aguardente da terra, ou aguardente de melaço, que aparece também. Então, aparece vários termos. Então, aí fica mais ainda, vamos dizer assim, ameaçadora essa produção colonial, porque ela começa a atingir a África, ela passa a ser um dos itens daquele pacote de mercadorias que era usado para comprar escravos. E num pacote de mercadorias, o que se usava antes era o vinho português, ou das ilhas atlânticas portuguesas. Então, isso também ameaça não só o mercado colonial, como também o mercado africano em relação aos interesses de Portugal. E aí há uma repressão séria em relação à questão da aguardente de cana e a aguardente de melaço. E durante a segunda metade do século XVII, ela teve no máximo 15 anos de legalidade. Ela coloca a ilegalidade, depois volta a ilegalidade, depois lá em 1695 ela deixa de ser ilegal e passa a integrar o comércio, inclusive, de tráfico de escravos, e aí há uma taxação, Luiz Felipe de Alencastro, no próprio Vivente, o livro dele, ele aborda essa questão do imposto num momento de embarque da aguardente de cana, no desembarque africano, outro imposto. Então, numa transição para se relacionar com essas bebidas da terra, do ponto de vista da taxação fiscal, e não mais de proteção do mercado por vinho. Então, é um período de transição. Até que o século da cachaça mesmo é o século XVIII, que aí a produção... Mas mesmo assim nós vamos ter em Minas, Goiás, períodos de proibição da produção de aguardente, há toda uma desconfiança que ela incita a revolta dos escravos, faz com que eles acabem roubando coisas dos senhores, ou mesmo tornem as revoltas mais perigosas ainda. Então, existem várias nuances também no século XVIII, mas é uma história cheia de idas e vindas. Então, é nesse sentido que eu me interessei, quer dizer, essa competição comercial e fiscal também. Renata, eu tenho uma última pergunta. A gente já faz essa pergunta para um pouco se despedir, que é uma pergunta, pode parecer um pouco estranha, mas eu tenho uma curiosidade muito grande como historiadora, até porque eu pesquisei isso um período bem pequeno depois do doutorado, e escrevi um artigo, participei de um grupo de pesquisas e tal, sobre a implementação do sistema métrico no Brasil. Então, eu achei interessante você colocar esse anexo, pesos e medidas do Brasil colonial, porque a gente às vezes esquece que tem um estranhamento bastante grande do leitor e do não historiador a esse mundo colonial, que é um outro mundo que não é o nosso, que, enfim, não é o sistema métrico, são outros sistemas de medida que significavam outras coisas. Quer falar um pouquinho sobre isso? É uma espécie de subtema da história do capitalismo, porque nós temos no passado uma diversidade muito grande, uma regionalização desses padrões de medida, de peso, e assim por diante. E isso insere, inclusive, na tradição popular, que resiste às mudanças. Então, você tem essas, vamos dizer assim, essas situações que tornam, inclusive, perigosas as mudanças. É possível observar em Portugal, à medida que a monarquia portuguesa vai se estruturando, ela vai se tornando uma monarquia centralizada, embora ainda não absolutista, ela vai começando a tentar padronizar. O padrão é de Lisboa, né? No norte, o padrão de peso e medidas é da cidade do Porto. E vamos ter esses esforços nesse sentido. Porque, na verdade, é o seguinte, como é possível um comércio mundial sem um padrão de equivalência clara? Você está trocando bens que você sabe que tem um peso, uma extensão
que você domina, que você controla. Então, sem essa padronização, e que vai se estender, inclusive, até hoje, pelos organismos internacionais que controlam essas questões, etc. Mas isso vai estar muito forte também no século XIX. Como é possível constituir esse comércio internacional sem a clareza em relação a esses pesos e medidas? Então, isso aí é um fruto de um esforço muito grande por parte dos poderes constituídos de padronizar, ou pelo menos criar equivalência entre esses pesos e medidas para viabilizar esse comércio. Agora, muitas vezes, as populações locais veem essa alteração como uma intrusão, né, uma violência em relação vamos dizer assim, padrões que elas dominam, controlam, de uma forma de burlá-las, né, de, vamos dizer assim, criar problemas em termos de compreensão do que são os elementos de troca nesse comércio local ou regional. Então, existe uma dinâmica também de revolta nessa história, né, dessa metrologia, como se fala, né? É uma área quase especializada, com historiadores, livros que tratam sobre isso. Há também toda uma manipulação. Isso aparece na documentação, alguma documentação portuguesa aparece isso, que através da referência a certos padrões de higiene, estaria se manipulando para se pagar menos impostos, por exemplo. Então, isso é uma história que vale a pena se investir aí mais pesquisas sobre isso, a metrologia, porque é um campo Muito bastante legal. interessante. Muito bom, interessante. Bom, a gente vai se despedindo do professor Renato. Esse podcast dura entre 30 e 40 minutos. E eu queria agradecer muito sua participação, Renato. E se alguém quiser mandar uma mensagem, a gente responde depois. Eu mando para o professor Renato, ele responde, a gente manda para a pessoa. Então, boa tarde a todos e a todas. E obrigado por terem acompanhado a gente nessa tarde, nesse assunto tão, tão legal, que é o livro Vinho e Colonização, do professor Renato Pinto Venâncio. Um beijo e até a próxima. Tchau, Renato.